Eu só creio uma coisa, há uma presença aqui, amados, que me fez chorar no louvor, viu? Estou meio afônico aqui porque me emocionei com a presença do Espírito Santo nesse lugar. Nós temos que sermos sensíveis a Ele. E eu percebi no meu espírito que algo já está acontecendo nesse lugar. Porque aonde há propósito, o nosso Deus é um Deus de propósito. E esse é um propósito que Deus quer que a igreja continue com Ele. Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, é uma ordem. Então é necessário, irmãos, que a igreja continue buscando o Espírito Santo. A igreja é bem treinada hoje, temos muitos treinamentos bons, não é verdade? Mas precisa o impulso, o poder que ativa, o poder que nos leva a fazer aquilo que nós sabemos e conhecemos. E eu vejo assim, amados, nessa noite, como eu queria ler com vocês aqui, João, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 7. E diz assim, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lei. E assim Jesus alertou seus discípulos. E agora eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos alerte também, Senhor, a necessidade de nós buscarmos o Consolador nesse tempo. O quanto é importante a igreja entender que nós dependemos e precisamos dele, do seu bendito e santo Espírito, que nos capacita a te servir, Jesus, e também fazer a tua vontade. Diga, Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais do teu Espírito Santo. Amém? Boa noite, que a paz continue com vocês, né? Não sei se eu cumprimentei vocês, estou tão emocionado aqui. Me perdoe se eu não cumprimentei. Irmãos, veja bem, eu fico pensando aqui, Jesus dizendo para os discípulos, olha, agora eu vou ao Pai. Como que eles sentiram? Porque Jesus era a segurança deles. Jesus supria todas as necessidades. Jesus que agia fazendo milagres. E eles tinham então uma segurança ali com Jesus. Agora Jesus chega até ele e diz assim, olha, eu vou ao Pai. Só que vocês não vão ficarem sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Ou seja, eu vou enviar alguém que vai ser além de mim, que vai suprir todas as necessidades, porque Jesus estava no meio deles, mas num corpo limitado. Jesus não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, aonde Jesus andava com eles, ali havia milagres, havia sinais, mas era naquele momento, naquele local. Mas Jesus queria dizer o seguinte, a partir desse Espírito que está sobre mim, vai alcançar todo mundo e até o Parque São Jorge. Ou seja, aonde está a igreja hoje reunida com o propósito de buscar a unção. Então, amados, vamos entender o seguinte, Jesus, quando falou com os discípulos, ele falou o mesmo que falaria hoje para nós aqui. Porque se ele estivesse presente, ele estaria talvez no Bar dos Alemães comigo lá, né? Um corpo limitado, mas não estaria aqui com vocês. Mas hoje ele está em todos os lugares aonde ele é invocado, aonde ele é, amados, clamado. E ele falou assim, que esse poder viria mudar a nossa história. Então os discípulos já eram treinados. Vocês tenho certeza, eu conheço o pastor Marcão, vocês são bem treinados. Sim ou não? Dá para perceber. Essa igreja é bem treinada. E assim eram os discípulos, andaram com o mestre. Eles foram treinados por Jesus Cristo. Imagine bem o que eles viram, aprenderam. Mas faltava algo, faltava o impulso, faltava o poder, faltava a autoridade. Então Jesus disse a ele, olha, eu vou ao Pai, mas ficar em Jerusalém. Atos 1, capítulo 1. Diz assim, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejais o quê? Revestido do poder. Que poder é esse? Do Espírito Santo. Porque aí vocês vão ser as minhas testemunhas até os confins da terra. Mas é necessário que vocês, com todo o conhecimento que vocês têm, de tudo que vocês viram, aprenderam comigo, há uma necessidade que esse poder venha sobre vocês.
Então, irmão, nós temos que sentir essa necessidade. Eu tenho certeza que muitos aqui já foram revestidos com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, dá um amém. Graças a Deus. E quem não é batizado com o Espírito Santo, diga amém. Você vai ser. Nesse tempo, há um propósito, porque Deus quer cumprir esse propósito na tua vida. Mas há uma necessidade de você desejá-lo, de você sentir no coração essa vontade de buscar o Espírito Santo. Porque Jesus pediu que eles ficassem, eles ficaram, irmãos, em obediência 10 dias em oração. 10 dias. A Bíblia fala que a Maria, mãe de Jesus, também estava lá em oração. Ela ficou aguardando também o poder do Espírito Santo. Porque era necessário esse poder para a igreja caminhar. E nós conhecemos a história. Tenho certeza que muitos aqui já leram Atos. Mas vamos ler também nessa noite, capítulo 2, faça o favor. Atos capítulo 2. Versículo 1 até o 4. Eu creio que esses versos que nós sempre citamos na campanha, aonde fala a descida do Espírito Santo, o que aconteceu, amados? Eles ficaram em oração, aguardando a promessa do Pai, e de repente, diz aqui o verso 1, e cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos, aonde? Reunidos no mesmo lugar. Diga, nós estamos reunidos, diga isso, nós estamos reunidos no mesmo lugar, e vai chegar até nós esse poder em nome de Jesus. Diga, não vamos desistir, nós vamos continuar buscando. Como os discípulos buscaram, nós vamos continuar em nome de Jesus. Amém? Vocês estão diante, amado, de dias, de promessas. Porque se você entender o propósito de Deus na vida de vocês, grandes coisas fará o Senhor nesse lugar. Veja bem. E de repente, diga de repente, o que aconteceu, igreja? Veio do céu um som. Como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, como nós aqui. De repente, estavam orando, buscando. Eles não sabiam o que era isso. Eles nem tinham noção do que era isso. Nós sabemos. Ficou mais fácil. Irmãos, no verso 3 diz assim, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ele vem, amado, ele é aleluia, um poder que alcança nós, irmãos, pessoalmente. Ele alcança você, ele conhece a sua situação, ele conhece a sua necessidade, ele conhece o seu chamado. Cada um de nós tem um chamado diferente aqui. Por isso estou dizendo para você nessa noite, há dons para ser repartido a cada um de nós. E todos nós temos, amado, em nome de Jesus, promessa dos dons espirituais. A unção, ela vem com dom. Porque eles precisaram do dom para poder continuar o evangelho, para fazer o que Jesus estava fazendo. Irmãos, eles esperavam em Cristo ressuscitar mortos. Eles esperavam em Cristo curar paralítico. Eles esperavam em Cristo curar cegos. Eles esperavam em Cristo enfrentar as autoridades. Mas através da unção, eles iam ser representantes de Jesus como nós. Eu e você somos representantes de Cristo. Diga, Cristo em mim, esperança da glória. Você é Cristo aqui na terra. Você é um representante. É difícil muitos entenderem isso. Jesus nos disse assim, vocês vão fazer sinais maiores do que esse que eu fiz aqui. Vocês farão, porque agora eu vou enviar vocês a autoridade do Espírito Santo. E o mundo precisa disso. Não é só falar, Deus quer que você entre numa casa, meu irmão, e minha irmã e fale assim, estou aqui em nome de Jesus, para anunciar o evangelho da cruz. E muitas vezes, quando eu vou evangelizar, eu vejo pessoas rindo, zombando da gente. Sim ou não? Eu fui numa casa fazer evangelismo. Lembra até agora, havia uma beliche, a beliche que chama aquela cama, né, de andares, né? Estava a família toda ali, os moços sentados na beliche, e a pessoa enferma na cama. E era da minha família, irmãos. Quando eu cheguei, não fui nem com a Bíblia. Fui com o evangelho bem pequenininho, para não assustar o povo, porque o povo assusta quando chega um crente. Saltaram do beliche e saíram do quarto. Não aceitaram a minha visita. E a pessoa enferma estava ali. O médico tinha dado 8 meses de vida a ela. 8 meses. E o marido falou assim, não fale para ela isso.
Sou bobo? Se o senhor falar alguma coisa? Lógico que não. Tem que respeitar. Mas só que entrou comigo lá, essa autoridade, irmãos. Porque Jesus não deixa você passar vergonha. Por isso que ele falou, vou enviar poder sobre vocês, para que o meu nome seja glorificado nas suas fraquezas. Você entra, a pessoa fala, mas quem? O Tiagão aqui, o Marcão aqui, você, o Pedrão aqui. Ele pensa que ele é. Já veio esse, já veio aquele, já veio aquela. E minha mãe, meu pai, o meu filho está aí enfermo. Vai acontecer a mesma coisa. Mas no momento que você está cheio do Espírito Santo, dessa promessa, que você vai ser testemunho de Jesus, até os confins da terra, se for necessário. Eu li somente um versículo, não lembro qual, e falei, declaro você curado em nome de Jesus. Mas eu gostaria que você confessasse Jesus como teu Senhor e Salvador. Não depende de uma religião. Dependa desse Senhor que está aqui agora comigo no seu quarto, que você vai sair desta cama em nome de Jesus. E fui para casa. De madrugada ela liga dizendo, Tiago. Ela falou, primo. Eu fui no banheiro e saiu algo assim escuro. Parecendo, desculpa a expressão. Ela falou bem assim, uma tripinha. Era o câncer do intestino dela, irmãos. Porque no dia seguinte ela ia passar pelo médico. Sabe o que aconteceu? O médico fez todo o processo da cirurgia. Eu conheço ele. Ele não achou câncer. Mandou lá para casa. E ela então glorificou a Deus. Mas por que Deus fez isso? Para que ele fosse glorificado naqueles que zombaram e zombam na nossa fé. Então a igreja precisa dessa autoridade. A igreja, meu irmão, eu vejo a igreja, veja bem, aqui o verso 4 diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, é a evidência do batismo no Espírito Santo, é o falar em línguas. Deseje isso. Se você não fala, você tem o Espírito Santo. Quando você aceitou a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em você. Você é selado, você é dele. Você já tem o Espírito Santo em você, mas é necessário o revestimento. Os discípulos também tinham o Espírito Santo, mas faltava o quê? O poder do alto. Meu irmão, o que eu quero dizer nessa noite para vocês? Eu vejo a igreja, dá licença, como um quartel-general. O quartel-general não é onde os soldados são treinados para enfrentar uma guerra? Sim ou não? E vocês, nós todos estamos nesse quartel-general. Aqui o comandante é o pastor Marcão. O general é Cristo. E ele dá obediência ao general, treinando o seu exército. Aqui nesse bairro há um exército poderoso, que o diabo treme quando fala de vocês. E ele tem que tremer mesmo, porque aonde vocês entrar, você é representante desse general. E Jesus sabia disso, que a nossa luta, igreja, não é contra carne e sangue. A sua família talvez tem muitos que não conhecem Jesus ainda. Quem reina sobre a vida deles? Nossa cidade aqui de Piracicaba. Tem principado e potestade governando. Porque Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Irmãos, o mundo está assim, dominado pelo espírito do mal. Só confronta ele quem é cheio do Espírito Santo. E a igreja de Cristo é cheia para confrontar, para desfazer todas as ferramentas forjadas contra nós, a nossa família e a nossa casa. E Deus nos deu autoridade para desfazer toda a obra do mal. Toda! Mas nós temos que estar atentos. Vocês foram chamados para estar nesse exército. E assim os discípulos, eles aprenderam com Jesus. Jesus falou que eles estavam numa guerra. Eles iam ser perseguidos, iam ser mortos. Mas então eles precisavam ser revestidos do poder para caminhar e continuar pregando aquilo que eles aprenderam. Eles foram bem treinados. E hoje nós estamos diante desse poder que está nos capacitando, vai dar ferramenta para nós, arma para nós. Imagine você guerrear com uma coisa invisível. Você não sabe que arma que ele está vindo. Ele pode usar uma pessoa da sua família para acabar com você. Quantos filhos com problemas? Quanto esposo, quanta esposa com problemas? E quantas pessoas se desviaram, pararam de caminhar com Cristo por situações que
encontraram pelo caminho situações financeiras, enfermidades. O inimigo sabe aonde tocar, aonde desanimar você, fazer você parar. Mas só que aquele que te chamou, ele vai te capacitar com poder tal, irmão e irmã, com os dons espirituais, para que você possa ter a ferramenta, a arma certa na hora que você necessitar de usá-las. Nós precisamos do discernimento do Espírito Santo. É um dom. Quem está agindo aqui na minha casa? Irmão, não pense não porque eu sou crente ou o diabo não vem me provocar. Todos os dias, todo momento. Quando eu percebo que eu estou numa área de libertação, eu começo a confrontar com ele de um modo, amado, assustador. Ele quer confrontar a gente. Então, quando você percebe, tem discernimento que ele está agindo, você já começa a repreendê-lo. Aquele que está em mim é maior. Aquele que me encheu com o poder e com o fogo é maior. Ele me dá autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões, e eu não serei atingido, porque há um fogo dentro de mim que eu recebi do alto, do poder do meu Senhor e Jesus Cristo, que nos dá o poder e nos batiza com fogo. Igreja, nós precisamos tanto de treinamento, sim, estarmos aptos a caminharmos, mas precisamos da unção. Sem ela, a igreja não caminha. Sem ela, o evangelho não atinge as pessoas. Mas quando você fala, irmão, na unção do Espírito Santo, aleluia, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando você evangeliza uma pessoa através da unção, aquela pessoa se prostra, se rende a Jesus, porque ela reconhece que ela precisa desse Senhor. Então, o quanto nós necessitamos dessa arma poderosa que é o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala para nós a respeito dos discípulos. Obedeceram. Vocês vão ouvir muito isso nesses dias. A chamada de Jesus. Quem chama muito a nossa atenção aqui é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, irmãos, ele era um homem simples. Simples. Imagina a pessoa bem simples. Ele era pescador, vivia de pesca. Não tinha instrução nenhuma, não tinha cultura nenhuma, não tinha estudo algum. A função dele era no mar, pescar. Talvez levasse alguma coisinha para tomar no meio do mar, porque os pescadores sempre levam o garrafão no barco, passam a noite inteira lá, bebendo, pescando, tentando trazer alguma coisa para casa. E Pedro, então, nesse dia, ele ficou ali. E a palavra fala, amados, que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. O que aconteceu? A oração deles explodiu com um som altíssimo. Em Pentecoste, amados, que é a história, que é a festa principal de Israel, onde reúne todo o povo israelitas para participar de uma festa de 50 dias, começando na festa da Páscoa e terminando na festa da colheita, que foi o dia de Pentecostes, 50 dias de festa. Então ali estava toda a nação judaica participando daquela festa, até o povo que morava fora de Israel, de outras nações, estavam ali participando daquela festa, e de repente começaram a ouvir uma gritaria, lá no bairro São Jorge. A gritaria chegou, alcançou a vizinhança, alcançou, aleluia, aquele bairro. Havia mais ou menos 120 pessoas, como nós aqui mais ou menos. O barulho foi tanto, amados, que pararam com a festa e foram ver o que estava acontecendo. Que barulho é esse? Eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, falando uma língua estranhas. E de repente um falou assim: eu estou entendendo o que eles estão falando. O outro também. Eles estão falando línguas das nossas nações. Nações que nós somos nascidos ou moramos. Mas quem são esses homens? Não são galileus, simples pescador? Como pode falar em outras línguas? Está entendendo? São ignorantes, são homens simples. Como que eles podem falar na língua em que nós somos nascidos? E alguns começaram a zombar, irmãos, dizendo, eu acho que eles estão cheios de moço, ou seja, cheios de vinho. Estão aí cambaleando, falando umas coisas estranhas, eles não estão bem, não. Aí quero chamar a atenção de você. Preste bem atenção. A Bíblia diz
que Pedro, verso 14, capítulo 2, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz, aquele que era covarde, aquele que era medroso, aquele que vivia escondido. Agora ele levanta a voz, começaram a zombar deles. E ele então toma uma força tal, irmãos. No verso 14 diz assim, se coloca em pé com os 11, e levantou a sua voz e disse, varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós bem pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Promessa de Deus, amado, não volta vazia. E Deus prometeu que quando nós buscarmos dele, nós vamos buscar e vamos receber. E você vai receber em nome de Jesus, da promessa que ele tem com você, com esta igreja, com esse pastor que está buscando, está obedecendo a ordem dele. Não desanime. Pastor, teve culto tal dia aqui, eu busquei e não aconteceu nada. Você que pensa. Hoje também vim aqui, não estou vendo nada. Você que pensa. Continue que nem os discípulos. Ficaram 10 dias orando, irmãos. 10 dias. Primeiro dia aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Segundo, terceiro dia, e eles orando. Quarto, 10 dias orando. No 10º, aleluia, veio do céu. Aleluia, um som impetuoso que encheu aquele lugar como nós estamos aqui. E todos começaram, amado, a falar nesta língua. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho um prazer quando eu vejo alguém falando em línguas. Aleluia! Perecatine Shabas. Terimicanto e andalabanaia e casa bi a sua edemera e cuias de coisa muita e rabianda. Deus fará acontecer nesse lugar. Aleluia! Eu estava como você, num culto como esse, de oração, pela primeira vez. Porque minha esposa insistiu comigo que eu fosse. Já contei várias passagens do meu testemunho aqui da minha vida, mas eu quero citar esse, que marcou a minha história, por isso eu estou aqui. Eu não conhecia a Bíblia, duvidava da palavra. Minha irmã, coitada mais velha, evangelizava, mas eu gostava do mundão. Era novo ainda, gostava muito do mundo, como eu já falei para vocês, eu era músico do mundo, vivia uma vida gostosa segundo o mundo. E minha esposa ia para a igreja sozinha porque ela sabia que eu bebia muito. E ninguém sabia disso, só ela. Porque nos bailes, com os amigos, eu tomava um uísque disfarçado lá, mas no carro eu tinha cachaça. O litrão estava lá. Na minha casa era garrafão. E eu, com 40 anos, já estava no começo de cirrose. E achando que estava vivendo uma vida abençoada. Ela buscou a Deus para ver se conseguia me salvar, mas eu não ia na igreja. Lá vai você, minha vida está boa. Eu gosto disso que estou fazendo. Até que um dia eu fui levá-la na igreja. Ela falou, entra um pouquinho comigo. Mulher sábia, edifica. E quero dizer uma coisa, a maioria dos homens aqui foram ganhos por causa das mulheres, viu? Pode ter certeza. Eu fui um deles. Irmãos, eu fui um dia, gostei. Era 3 dias de oração, como aqui? A campanha. Aqui são uma semana. Segundo dia eu gostei. No terceiro dia, amados, que é encerrar a campanha, na sexta-feira, o pastor falou assim, eu nem sabia o que era isso, irmãos. Vamos orar para que Deus batize com o Espírito Santo. Eu ficava escondido no meio do povo, com vergonha que alguém me visse na igreja evangélica. Eu tinha vergonha. Eu era músico dentro de uma igreja evangélica. Não sou careta. Era pior que careta, né? De repente, amada, a unção me alcançou lá, no finalzinho dos bancos. Eu não sabia que era aquilo, meu irmão. Eu me alegrava com a bebida, eu sabia que era bebida, eu sabia o que era droga, eu sabia o que era outras coisas que alegravam, mas eu nunca sabia, não entendia que existia um poder maior que trazia uma alegria tão forte como aquela. Eu fiquei chapado,
Eu fiquei doidão, irmão, cheio da graça, falando em línguas, uma língua que eu não sabia, não conhecia e nunca tinha falado, que me encheu de tal maneira que eu saí saltando na igreja, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Eu subi no altar, eu abracei o pastor Fernando, eu beijava ele e dizia: obrigado, pastor, obrigado por essa alegria. Ele não entendia também, porque vendo um cara estranho fazendo isso na igreja. Até ele falou: esse cara é louco. Estava louco por Jesus, até hoje eu sou louco por ele e tenho o prazer de falar dessa grandeza, porque transforma mesmo, muda mesmo, igreja. Ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua fé, ele vai mudar tudo que ele colocou em tuas mãos. Tem ferramenta poderosa que você não está usando, você vai usá-la a partir desta campanha, em nome de Jesus. Algo está acontecendo agora, assim como aconteceu comigo. Por isso eu prego e falo do Espírito Santo com prazer. Eu chorei aqui por causa disso. Eu amo isso, meu irmão. Pastor Marcão, obrigado por me convidar. Pode ter outro tipo de campanha, amado, não me alegro tanto como falar desse amor, desse poder. Eu vou falar pouco, porque senão eu vou amanhecer falando. Eu tenho o prazer de falar dele, meu amigão. Me ajuda. Você pensa que eu não passo por problema? Passo. Eu choro, fico triste, fico abatido, fico preocupado. Nós somos humanos. Mas esse poder, ele vem, meu irmão. Ele pega na sua mão, coloca você em pé e sopra. Vai! Não vai parar, não. O que eu tenho com você é grande. Irmãos, ninguém imaginava. Imagine eu voltando para o meu trabalho. Na segunda-feira, cheio do Espírito Santo, irmãos. Pastor Afrano trabalhava comigo, o cunhado do nosso pastor aí. Pastor Afrano tinha uns 15, 16 anos. Eu já era mais velho que ele. Ele era auxiliar no meu setor, que trabalhava na usina. Pastor Afrano chega lá na segunda-feira, estranhou. Irmãos, e ele tinha saído da usina, veja como Deus faz. Ele ficou 1 ano fora da usina. Aí chamaram de volta. Quando ele saiu, ele me conhecia como músico. Sabe o que eu fazia no final do ano? Pergunto para ele. Eu enchia uma perua Kombi lá, das moçadas que trabalhavam comigo, e levava a conhecer as boates da cidade. Eles me amavam. Aí eu falava: eu faço isso, eu toco aqui, eu toco ali e tal, vamos beber. A molecada bebia comigo. Eles me amavam. E o pastor Afrano, quando ele voltou, eu já estava cheio do Espírito Santo. Quando ele chegou pertinho de mim ali, conversando, ele viu o Evangelho dos Gideões na minha gavetinha ali do escritório. Ele falou: o que é isso aqui? Eu falei: é o Evangelho. Posso ler? Pode. Ele foi ler. Da minha prancheta, onde eu trabalhava, eu olhava nele assim, os olhos dele cheios de lágrimas. Olha o Espírito Santo operando, irmãos. E veja o que aconteceu com a vida dele. Né? Eu levei ele na pior e trouxe ele para melhor. Por que eu trouxe ele? Porque havia uma unção. E ali, amado, saiu vários pastores do meu setor. Graças a Deus por isso. Porque a unção do Espírito Santo faz toda a diferença. Então tenha certeza, talvez a sua família está com problema. Talvez alguém da sua família você fale assim: não, esse não vai mudar. Através da sua vida, algo vai acontecer em nome de Jesus. Você vai entrar numa sala de hospital, meu irmão, somente para orar para uma pessoa. E através da sua oração, as pessoas do lado vão ser alcançadas em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Vou dar só um testemunho aqui para a gente orar. Aonde você está, irmãos, há uma presença santa que nós não conhecemos. Você vai chegar perto de pessoas, as pessoas vão cair possessas, só pela tua presença. A enfermidade que são espirituais vai sair. Eu já provei muito disso. Lá em Campinas, fazendo uma visita a uma pessoa da minha família também. Entrei no quarto, levei o evangelho de bolso, não levo Bíblia. Tem que ser sábio também, tem momento. E essa pessoa muito querida, eu orei por ela e tinha uma mulher que estava em outra cama, no outro leito. E tinha uma enfermeira junto com ela. Eu orando por essa pessoa, e ela ouvindo. De repente ela falou assim: moço, você ora por mim? Me dá esse evangelho que você leu aí? Eu falei: sim, está aqui, vamos orar. Aí eu orei por ela. Quando saí, a enfermeira me acompanhou e disse assim: obrigado pela oração. Porque essa mulher, já chamaram a família para levá-la porque ela está morrendo. Ela não tem mais nada no intestino. Não pode comer nem beber nada.
Ela perdeu o intestino todo. Então ela vai para morrer em casa. Ela agradeceu. Aí semana seguinte eu voltei para visitar a mesma pessoa que eu fui, achando que a mulher já tinha saído do hospital. Alguém no corredor do hospital veio correndo, meu amado, meu encontro, que eu não a conhecia, não lembrava quem era aquela mulher. Me abraçou, beijou, não largava as malas no chão ali, ela pendurou no meu pescoço, eu assustado. E ela beijava, obrigado, 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 Deus te usou, eu recebi alta, estou indo para minha casa. Daí ela contou a história, era ela. E a enfermeira com os olhos cheios de lágrimas, dizendo assim, Deus te usou. Meu irmão, não foi o pastor Tiago, a unção. Eu orei, porque a minha intenção é curar a pessoa que eu gostava, que eu tinha um amor por ela, não uma pessoa estranha. Mas a misericórdia de Deus nos alcança de tal maneira que os seus vizinhos, aleluia, no seu emprego, aonde você entrar, as pessoas vão sentir saudade de você, dizer, puxa vida, sua presença é gostosa. Quando você chega, algo acontece, tudo muda, aquela opressão maligna sai, porque nós estamos cheios dessa graça maravilhosa. Mas eu gostaria de fazer uma oração com vocês nessa noite. Eu creio que você está com sede. Imagina o Espírito Santo, então. Esse louvor aqui maravilhoso, né? De repente começar a sair umas canções em línguas aqui. E vai sair. Talvez já saia, né? A igreja está acontecendo aí. Pessoas sendo curadas, abençoadas. Eu vou falar uma coisa, fui tocado pelo louvor nessa noite, viu, gente? Vocês do louvor, que Deus abençoe vocês. Que é gostoso você sentir, amados. Porque não é todo lugar que você sente, não, viu, igreja? Tem lugar que o louvor está ali, pé, e sim, sim, aquele espetáculo. Você entra e sai do mesmo jeito. Mas a hora que você vê uma harmonia ungida, meu irmão, bem, só no violão. Tinha o Valtinho, não sei se você conheceu. Porque quando eu comecei a tocar na banda da igreja, tinha todos os instrumentos, aliás, todos os músicos, faltava o baterista, que era o baterista. Você acredita? Tem uma bateria lá e não tinha baterista. Olha como que Deus faz. E eu falava para minha esposa, não fala que eu sou músico, não quero tocar na igreja. E de repente, amado, o pessoal tocando lá, já era batizado no Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e a bateria ali. Eu subi devagarinho, sentei na bateria, os músicos tocando assim de olho fechado, escutaram o ritmo. Bem suave. E foi. O pastor ficou assim, olhando, quem é esse rapaz aí? Chegou pro guitarrista lá pro Valtinho e falou, toca. Ele falou assim, não deixa ele. E ali nunca mais eu saí, irmãos. Eu tocava, eu chorava, fechava os olhos, eu viajava. Que gostoso, irmãos, o que eu senti aqui nessa noite. Precisamos disso, igreja. Deus comandar a nossa história. Eu gostaria, por favor, pastor Marcos, posso chamar o louvor aqui? Não faça o favor, os músicos abençoados, vocês cantem uma canção enquanto nós vamos preparar para a oração, pode ser? Você que está em casa também, receba do Senhor esta unção. Você talvez esteja na cozinha, para um pouquinho. Você vai fazer a comida falando em línguas em nome de Jesus. Meu irmão, como é gostoso isso. Não há alegria maior, não há bebida, não há droga que seja mais gostosa do que a unção do Espírito Santo sobre nós. Você fica embriagado da unção. Você fica alegre. Aquilo que é ruim sai. E se você está à noite, se você está enfermo, se você está doente, se você está depressivo, se você está ansioso, alguma coisa te alcançou, você vai sair liberto em nome de Jesus. Porque o poder maior já está em nós. Através desse propósito. E Deus é um Deus de propósito. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Pastor, eu já falo em línguas. Meu irmão, eu não paro de orar, eu falo em línguas, mas tem uns dons que estão vindo. Eu estou recebendo dons de Deus. Deus me deu diversidade de línguas. Diversidade de línguas, ou seja, você fala em diversas línguas. Eu gosto de conversar com os irmãos em língua, eu falo na língua dele. Um está falando japonês, outro está falando alemão, outro está falando italiano, outro fala a língua do céu, a língua dos anjos. Tem várias línguas que você não entende. E eu gosto de conversar, porque Deus me deu essa variedade de línguas. Eu estudei nenhuma. Veio sobre mim. Aí tem um dom de cura, dom de discernimento, dom de milagres, dom da palavra, dom da pregação, dom da música, dom de compor músicas. Vamos buscar de Deus nessa noite. É de graça, porque Jesus nos deu através da cruz. Gostaria que os intercessores da igreja que nós temos aqui viessem todos aqui na frente.
o fogo vai cair, hein? Já começou, né? Aleluia. Aleluia. Deus abençoe vocês, viu? Escolheram a maior parte, está na casa de Deus. Eu sei que dá trabalho, né? Tem compromissos, mas isso, meu irmão, minha irmã, a recompensa vem sobre vocês, em nome de Jesus. Pai, que a tua unção esteja sobre nós. Nos capacite nessa noite, Pai, pelo poder da tua palavra. E nos disse, Pai, que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som veemente impetuoso, que encheu toda a casa que ele estava sentado, igreja. E todos foram, aleluia, revestidos do poder. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E assim vai ser nessa noite. Em nome de Jesus, se prepare em nome de Jesus. Algo já está acontecendo no teu coração. A igreja se coloca de pé. Sim, Pai, Senhor, em teu nome nos criaste como tu és, como tu és. Oh Deus, é uma honra para nós te adorar. Eu quero convidar você que vem aqui na frente. Você que quer ser cheio. Você que já fala em línguas. Quem fala em línguas aqui? Vem aqui na frente, quem fala em línguas. Quem fala em línguas, fique junto aqui na frente. Pode vir. Você que já fala em línguas, fique aqui na frente. Vocês vão me ajudar. Vocês têm autoridade. Mas fique de frente. Isso, vocês vão orar. Quem fala em línguas, vem. Quem fala em línguas, vem. Há um poder nesse lugar. Deus quer te usar com ousadia. Deus quer usar a maneira e anda rabalaba. Começa a mover. Igreja, começa a orar. Vem igreja, vem receber. Venha igreja, venha igreja. Vem receber o batismo. Vem aqui na frente. Vem receber. Venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos. Em nome de Jesus, Deus. Oh Espírito Santo. Irmãos, tem que ser cheio. Não perca tempo hoje, não. Vem aqui, corre. Isso é fé. A pessoa demonstra. Fé, a pessoa recebe. Este canta. Me interceda comigo. Você crê, só fecha seus olhos agora. Levanta as tuas mãos. O Senhor te chamou, não para coisas pequenas. O Senhor agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A mudança aqui nessa noite. Em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos. Em línguas. Começa a falar. Receba o batismo agora. Um fogo. Ore por ele. Em espírito.
Jesus. Em verdade, te adoramos. Então receba agora. Receba agora. Agora. Te Agora. adoramos. Em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, Em língua, Jesus. Em te língua, Jesus. adoramos. Batiza Jesus. Com fogo. Com fogo. Te Com fogo. E com o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Rei, Senhor, Nessa língua te agora. entrego. Pode orar. Pode orar. Pode orar. Ele é Deus. Ele é da massa. Ele é da mara. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Receba agora. Pra te Em nome de Jesus. adorar. Você crê. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te Em línguas agora. Em línguas, Espírito Santo. Batiza. Batiza com fogo. Toca, Espírito Santo. Enche. Mais. na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor. Senhor querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eshebandere Cassimias, Shedecanto e Andarabale Cotaiastemas, Teremexe de canto e andabas. Agora, em línguas, meu irmão, em línguas. Você está cheio. Agora. Em português não, em línguas, agora. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Em línguas agora. Espírito, Em línguas, batiza Jesus. Espírito, Batiza Jesus. Batiza Jesus. Chega na Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Sim. as minhas mãos. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração Senhor, batiza Jesus, Senhor, com o Espírito Santo,
com o Espírito Santo, com o Espírito Santo. Enche, 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 enche. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É mais, é mais, é mais, é mais igreja, é mais igreja, é mais, é mais, é mais, é mais, é mais. Deus tem mais, Deus tem mais. Ele faz além, Ele faz além, Ele faz além, Ele faz. Oh, rabaxei, caminhando, rabalababá. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, rabaxei, oh, aleluia. Jesus. Gostaria que o louvor ficasse agora à disposição. Eu quero orar por vocês. Amém. Se coloque em pé o baterista aí. Se coloque em pé. Pode se colocar em pé. Vamos ficar na presença dele. O tecladista também. Faça, fique em pé. Fique em pé. Nós vamos abençoar vocês em nome de Jesus. Deus tem promessa para nós. Vocês são escolhidos. Gostaria que toda a igreja agora orasse em favor ao louvor. Peça a Deus, em nome de Jesus, algo especial nessa noite para cada um deles. Que o Senhor, Pai, não nos despede de mãos vazias. Assim como eles vieram aqui, Pai, com compromisso de fazer, Senhor, acontecer nessa noite, Pai, algo além do natural, porque a unção é algo, Pai, que nós não vemos, não sabemos como ela vem. Só uma coisa nós entendemos: quem vai acontecer é o Senhor. E nessa noite é uma unção específica aqui para esse grupo de louvor, Pai, que o Senhor venha capacitá-lo a ser, Pai, cada um deles sensíveis a Teu Espírito Santo, para que aconteça, Pai, no mover, na unção, na música, no falar, no recitar, no tocar, milagres nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Que o inferno venha tremer quando o louvor começa a tocar nesse lugar, e a unção venha, Pai, de um modo sobrenatural, alcançar toda a igreja, toda a vizinhança, e quem ouvir o som, haja, Pai, libertação, porque o louvor liberta, o louvor cura, o louvor traz salvação, e que a Tua graça, a Tua presença permaneça sobre cada um de vocês. Receba agora, em nome de Jesus, a unção, o poder, a autoridade. Recebam, 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 em nome de Jesus, e continue adorando a Deus, debaixo da graça e do poder. Igreja, gostaria que vocês fechassem os olhos agora. Ficasse um pouquinho em silêncio agora. Fique em silêncio. Toda a liderança, os intercessores agora também. Só agradece a Deus pelo privilégio que nós temos agora. Vocês estão trabalhando em prol dessa obra. Você que está aqui participando desta campanha. Só agradece a Deus de você estar aqui nessa noite. O Espírito Santo pode te acompanhar. No seu leito você ser tocado. Irmão, tem pessoas que é batizado no Espírito Santo andando de bicicleta, indo para o trabalho, muitas vezes dormindo, de repente vai tomar um banho. Você ainda continua debaixo da unção, não é somente aqui. O Espírito Santo vai te acompanhar todos os dias da tua vida. Aonde quer que você esteja, a unção que está acontecendo aqui vai te acompanhar. Ela não vai te abandonar mais, a não ser que você queira. Mas se você desejar cada vez mais, aonde você estiver, você que está em casa, acredite, a canção de Deus te alcança. A promessa para nós, que aquele que busca, encontra. E Paulo, como citou, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. E que nós possamos, Pai, nessa noite, agradecer ao Senhor por tudo que fizeste por nós, por essa graça, por esse amor e pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. Que Ele continue conosco, hoje e sempre. E agora eu passo para o pastor dessa igreja, nosso amigo, pastor Marcão. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o Santo Pai, o Santo Senhor.
Que Deus vos abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Estende sua mão para cá, irmão. Irmã, vamos continuar orando, falando com Deus e vamos declarar a vitória sobre a vida do pastor Tiago, que já é um vencedor. Mas todos os dias a Bíblia diz assim, ó: orai sem cessar. Meu Deus, obrigado. Muito obrigado pela vida do pastor Tiago. Obrigado pela vida da Ivone, pela família do pastor Tiago. Obrigado pela igreja que está aos cuidados dele ali no bairro dos Alemães. Nós queremos te exaltar, te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda o Senhor está por fazer ali naquele lugar através da vida dele. Sabemos que ele tem sonhos, que ele tem planos, que ele tem propósitos, que ele coloca diante de ti as vontades, os desejos, mas sabemos também que o Senhor tem planos e propósitos para a vida dele, e os teus planos e propósitos são mais altos, mais elevados, e a tua vontade, meu Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. Que se cumpra a tua vontade sobre a vida do pastor Tiago, em nome de Jesus. Diga amém. Bata a palma pela vida do pastor Tiago. Glória a Deus. Graças a Deus. Leva seu pensamento a Deus. Ainda temos, olha, estamos com tempo. O pastor Tiagão, ele foi generoso. Ele deixou para nós trabalharmos mais um pouquinho ainda, né, Tiagão? Glória a Deus. Vai cantando e vai exaltando ao Senhor. Os intercessores podem continuar, ó, pondo a mão sobre a cabeça do povo e declarando vitória. Aqueles que ainda vocês não declararam, podem declarar vitória. Só estamos começando. Temos uma semana toda e Deus tem tanta coisa para fazer. O Senhor Jesus está agindo nesse lugar. O Senhor Jesus está agindo na sua vida, na sua casa, na sua família. Paz em tua presença. Clamo Jesus. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. É o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Clamo Vai, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Jesus, quero declarar teu nome. Vamos, força, força. Sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Oh, no teu nome é. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
Declare pelas ruas o nome de Jesus. E sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família ame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família ame o santo nome de Jesus. No teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. No teu nome é poderoso. O teu nome é vida. Dissipa as Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua. Declare pelas ruas o nome de trazer a sua. Ele vai trazer. Clame, Jesus, no teu nome é cura. Dissipa as trevas e vence dia. Teu nome, no teu nome há poder. Seu nome é dissipa as trevas, vence dia. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando. Amanhã, 8 horas da noite, nós estaremos aqui novamente. Pastor Nelson estará conosco amanhã. Pastor Nelson é outro pastor que gosta de oração, que gosta da unção, que gosta do Espírito Santo. E eu tenho certeza que será mais um tempo precioso. Então, minha palavra pastoral para você. Primeira, venha. Segunda, traga alguém com você. Convida. Você convida. Se a pessoa aceitar o seu convite, ótimo. Se ela, de repente, por algum motivo não puder aceitar,
Na quarta você convida de novo. E assim nós vamos convidando. Mas antes, o segredo tá. Antes peça para o Espírito Santo falar com a pessoa. Na hora certa ele fala. Foi assim comigo. Foi assim com o pastor Tiagão. E foi assim com você também. Alguém orou antes e falou: Espírito Santo, convence aquele teimoso, aquela teimosa lá. E o Espírito Santo convenceu. E hoje nós estamos aqui. Não mudou. É a mesma história. É só a gente fazer a lição de casa e bem feito. Todos que estavam conosco até então através da transmissão, obrigado pela sua companhia. Mas amanhã é no templo, viu? Amanhã sai de casa e vem para o templo. E nós vamos juntos aqui orar um pouco mais. Amém?